O presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, mandou prender nesta sexta-feira 12 condenados no processo do Mensalão. Os mandados de prisão foram encaminhados para a Polícia Federal. A decisão é histórica e acontece no dia em que o Brasil comemora 124 anos da proclamação da República. O relator Joaquim Barbosa e sua equipe levaram 2 dias para calcular as penas dos condenados que não têm mais direito a recorrer das sentenças. As primeiras prisões acontecem 7 anos depois de Roberto Jefferson denunciar o escândalo da compra de votos no Congresso durante o governo Lula e 1 ano depois de o Supremo condenar 25 réus e considerar José Dirceu o chefe da quadrilha. Foram decretadas as prisões de José Dirceu, José Genuíno, Delúbio Soares, Marcos Valério, Cristiano Paz, Ramon Rollerbach, Simone Vasconcelos, Cátia Rabelo, José Roberto Salgado, Romeu Queiroz, Jacinto Lamas e Henrique Pisolato. Um avião da Polícia Federal vai buscar os presos em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Todos serão trazidos aqui para Brasília. Os que tiverem direito à prisão em regime semiaberto vão para o Centro de Detenção Provisória. Já os presos em regime fechado serão levados para a penitenciária da Papuda. Joaquim Barbosa já adiantou: quer que as penas sejam cumpridas em Brasília. O significado político maior, né, de que é pela primeira vez quadros políticos, né, de grande importância, de grande significado, esses foram sentenciados à prisão e alguns deles, ao menos, presos efetivamente. Isso é alguma coisa inédita na nossa história democrática, que em termos internacionais é uma história democrática ainda digamos, de curta duração. Em nota, o PT criticou as prisões. Disse que a determinação do STF para a execução imediata das penas antes do julgamento dos recursos constitui casuísmo jurídico e que isso fere o princípio da ampla defesa. Para o PT, houve um julgamento injusto, político e alheio às provas dos autos. Hoje à noite, o ex-tesoureiro do extinto Partido Liberal, Jacinto Lamas, se entregou à Polícia Federal em Brasília. O ex-presidente do PT, José Genuíno, e o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, estão presos na sede da Polícia Federal em São Paulo. Eles devem ser transferidos para Brasília no domingo. José Genuíno estava em casa na zona oeste de São Paulo quando o advogado chegou com o mandado. Logo depois ele saiu abraçado com a família e ficou o tempo todo com o punho fechado, em sinal de resistência. Uma das filhas foi a única a quebrar o silêncio. Na chegada à Polícia Federal, o ex-presidente do PT repetiu o mesmo gesto com os braços esticados, antes de entrar no prédio. José Genuíno foi condenado a 6 anos e 11 meses de prisão em regime semiaberto. Em nota, o ex-presidente do PT diz que cumpre as decisões do Supremo com indignação e se considera um preso político. Pouco depois foi a vez de José Dirceu, que também saudou os militantes do PT que estavam na frente da Polícia Federal. Ele foi condenado a 10 anos e 10 meses de prisão por participação no esquema do Mensalão. Dirceu disse que, mesmo preso, permanecerá lutando para provar sua inocência. José Genuíno e José Dirceu devem ficar aqui na sede da Polícia Federal em São Paulo até domingo. Depois serão transferidos para Brasília. Na capital federal, deve ser determinada em qual cidade cada condenado vai cumprir sua pena. Para os advogados do PT, que estiveram hoje na sede da Polícia Federal em São Paulo, esta medida é ilegal, já que não estaria sendo obedecido o regime de prisão semiaberto que tanto Genuíno quanto José Dirceu têm direito. Nós vamos amanhã interpor uma medida registrando esta ilegalidade e solicitando que o direito, que é dele, que inclusive foi assegurado na fala do ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, de que o direito do meu cliente é de cumprir a pena em regime semiaberto. Cada dia que o meu cliente ficar num regime fechado, que não é o que ele tem direito, não é o que a lei diz, nós vamos nos insurgir contra isso no judiciário. 7 condenados se entregaram na Superintendência da Polícia Federal em Belo Horizonte. Entre eles, o empresário Marcos Valério, operador do maior esquema de corrupção da história do país. Os primeiros condenados começaram a chegar na sede da Polícia Federal no final da tarde.
se entregaram à ex-diretora financeira da agência SMPIB, Simone Vasconcelos, o ex-deputado federal Romeu Queiroz, a ex-presidente do Banco Rural, Cátia Rabelo, e Cristiano Paz, ex-sócio de Marcos Valério. Eram quase 9 horas da noite quando o homem considerado como pivô do mensalão, o empresário Marcos Valério, se entregou aqui na sede da Superintendência da Polícia Federal em Belo Horizonte. Uma chegada marcada por muito tumulto. Logo em seguida, Ramon Rollerbat, também ex-sócio de Marcos Valério, chegou, aparentando tranquilidade. O último a se entregar foi José Roberto Salgado, ex-vice-presidente do Banco Rural. Familiares dos presos também compareceram à Polícia Federal, trazendo colchões e mantimentos. A previsão é que os presos permaneçam em Belo Horizonte até domingo, quando serão transferidos para Brasília. No Rio de Janeiro, agentes da Polícia Federal foram até o apartamento de Henrique Pisolato para cumprir o mandado de prisão. Mas o ex-diretor do Banco do Brasil não estava no local. De acordo com o advogado, Pisolato vai se entregar amanhã. Os defensores do ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, também disseram que ele vai se apresentar amanhã.